Olá, meu nome é Carla Teixeira e sou advogada criminalista. Na aula 8 de hoje, eu vou conversar com vocês a respeito da regressão para o regime mais gravoso. Mas para isso, eu acabei formulando 3 questões. A primeira, qual ou quais as condutas que ensejam a regressão? Segunda, qual é a consequência para o apenado dessa regressão? E terceira, como funciona a regressão cautelar. Mas para isso a gente tem que lembrar o seguinte: quando a pessoa comete um delito e ela é julgada e condenada, vamos supor que o regime de condenação dessa pessoa inicialmente seja um regime fechado. Ela então irá cumprir os requisitos objetivos e subjetivos. Requisitos esses encontrados no artigo 112 da LEP e os seus incisos, e questões subjetivas, que é o bom comportamento carcerário, não implicar em fuga, ou seja, a questão disciplinar. Quando nós conectamos esses dois de forma cumulativa, ele cumpre então os requisitos gerais, todos os requisitos, e ele progride de regime. Ele sai do regime fechado, no qual ele estava cumprindo, e passa agora para o regime semiaberto. No regime semiaberto, ele também faz a mesma coisa, ele tem requisitos a serem preenchidos, subjetivos e objetivos, para então progredir para o regime aberto. Logo, não há o que eu chamo de progressão per saltum, ou seja, ele não sai do regime fechado direto para o regime aberto. É como subir uma escada, vai degrau por degrau, você não pode pular nenhum degrau. Mas a regressão ela funciona no mesmo pensamento, em sentido contrário. Se ele está no regime aberto, ele regride para o regime semiaberto, deixou de cumprir algum requisito. Mas aquele requisito que ele deixou de cumprir para iniciar então o regime semiaberto, não pode ser o mesmo que poderá regredir ele para o regime fechado. Ou seja, cada um no seu quadrado. E com isso eu começo então a pergunta, né? Qual ou quais as condutas que levam, que ensejam essa regressão para o regime mais gravoso? E essas condutas estão elencadas no artigo 118 da LEP, que diz assim: a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Essa falta grave é no artigo 50 da própria LEP. 2. Sofrer condenação, por crime anterior, e no momento que vai fazer o somatório das penas, percebe que o quanto da pena não cabe mais, por exemplo, no regime semiaberto. Passa agora a ter que cumprir no regime fechado, mesmo que a condenação anterior tenha sido para o regime semiaberto, mas no somatório, no total de penas, ele passa a cumprir o regime fechado. E isso ocorre, que a gente chama também de regressão, ok? Mas vale ressaltar que a prática de crime doloso, então vamos lá, ele está cumprindo uma pena e comete um crime doloso. No momento que ele comete esse crime doloso, dentro do sistema, ele não necessariamente tem que ocorrer todo o julgamento para que ele regrida de regime. Não, ele vai regredir. E isso há um entendimento que não fere o princípio da presunção de inocência. Não há o que se falar a respeito disso. Logo, a súmula 526 do STJ diz assim: o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde o trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. Vale notar que essa súmula não viola o princípio da presunção de inocência do artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Vale entender também que é o cometimento de crime doloso. O crime culposo ou contravenção, não há o que se falar de regressão não, tá? Nesse quesito, a súmula 526 ela é bem clara. Crime doloso.
Crime culposo e contravenção não faz parte de uma interpretação extensiva da súmula 526 do STJ. Agora, quando a gente tem uma falta grave, um cometimento de falta grave correspondente ao artigo 50 da LEP, acarreterá a regressão desse regime. E a gente pode falar disso através do quê? Do próprio monitoramento eletrônico, do artigo 146C da LEP. Ou seja, se ele deixar de não querer receber visitas ou do responsável pela monitoração eletrônica, responder os seus contatos, ou se ele tentar violar, modificar, danificar, ou remover aquele equipamento, ele também regride de regime. Porque, veja, há uma confiança, há um cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos para que ele possa progredir. Mas ele deixando de cumprir requisitos, ele volta ao que era antes, certo? Ou seja, ele regride. E isso também implica com a monitoração eletrônica. Mas qual a consequência dessa regressão para o apenado? É uma consequência ruim, porque o juiz ele vai remir 1/3 da pena. Significa assim, ele começou a sua contagem para a progressão do regime, cometeu alguma falta grave, e essa falta grave o juiz vai remir 1/3. Então, 1/3 daquele tempo já cumprido, ele perde. Ele não perde o tempo todo, tudo, mas ele perde esse 1/3. Então, ele retorna a contagem da data do fato, desse novo cometimento da falta grave. Ou seja, aquele 1/3 já era. O que isso acarreta? Mais tempo dentro do sistema prisional. O que poderia ser uma liberdade para daqui a um mês, ele progredir já de regime, pode ser que venha a demorar 3 a 4 meses. Então, ele fica bem mais tempo dentro do sistema prisional. E a súmula 534 do STJ diz assim: a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão do regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. O mesmo entendimento é no parágrafo 6º, artigo 112 da LEP. Carla, como é que funciona a regressão cautelar? Essa regressão cautelar ela pode ser aplicada tanto no processo de conhecimento quanto no processo de execução. Porém, é indispensável 2 requisitos: o fumus boni iuris e o periculo in mora. Ai, Carla, lá vem você com latim. Ah, mas faz parte, né? Direito faz parte. Mas eu vou explicar rapidinho o significado desses dois para que eu possa responder e todo mundo possa entender. O fumus boni iuris significa assim, a fumaça do bom direito. Indica que é um sinal, um indício que aquele direito pleiteado, ele existe de fato. Eu não preciso comprovar. Eu não tenho aquela obrigatoriedade de comprovação. Já o periculo in mora é o perigo da demora. É quando o magistrado não concede uma regressão, e ele acaba causando um dano, aquela pessoa causa um dano que muitas vezes esse dano pode ser irreversível. É o preço que se paga pela demora, de uma decisão do magistrado. Vale ressaltar, neste caso, que quando a gente fala de regressão cautelar, o condenado ele não tem a obrigação da oitiva, ou seja, o juiz não precisa dar a oitiva a este condenado. No entanto, quando se trata de regressão definitiva, a oitiva é obrigatória. Ok? Vamos continuar. Nesse caso, eu falo de uma jurisprudência. E essa jurisprudência é do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que é um agravo em execução penal, que diz assim, que o réu ele teve o benefício da saída temporária e deveria retornar para o presídio na data firmada. Nesta data firmada, ele não retorna. E ele acaba sendo detido pela Polícia Militar
e ele estava fazendo uso de entorpecentes, né? E estava sob também o efeito da droga. E ele justifica na audiência do não retorno dele porque ele estava sob o efeito da droga, ele perde a noção do tempo e de espaço. E o entendimento da justiça não foi esse, foi de fuga. Foi do artigo 50, inciso 2 da LEP, de fuga. Logo, o que a consequência desse não retorno foi a regressão para o regime mais gravoso e a perda desse benefício da saída temporária. Ou seja, o recurso foi conhecido e provido a favor do Ministério Público, em desfavor deste réu. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Eu vou deixar também uma indicação de um livro que eu recebi de indicação e eu particularmente gostei. Então eu vou deixar aqui embaixo para vocês também a indicação do livro. Um forte abraço para vocês e até a próxima aula. Até lá!